CDB, Certificado de Depósito Bancário. O que eu preciso saber a respeito disso? Bom, primeiro, que é uma renda fixa. E o que é uma renda fixa? Quando você pensa em renda fixa, muitas pessoas imaginam que seja uma renda que você vai receber todos os meses ou todos os anos e aquela renda não muda. Não. Renda fixa é porque aquele contrato, aquele título, ele já predefine uma data e uma rentabilidade na qual você vai receber por um tempo. Inclusive, ele também já pré-determina a forma na qual será paga aquela rentabilidade, se será por indexador A ou B. É daí que vem o chamado renda fixa. É porque já é pré-definido todos os requisitos deste contrato. Bom, esse é o primeiro passo, saber que é uma renda fixa. Segundo passo, que a renda fixa, ela garante aquele valor que você investiu, certo? Isso se você levar os contratos a vencimento, porque é isso que funciona, é isso que é. O banco, ele precisa de um empréstimo, e como ele pega o dinheiro emprestado, ele diz para você que vai te pagar uma rentabilidade até tal data. Mas para isso, como ele precisa do dinheiro para investir e pagar para outras pessoas e dar aquilo como garantia, ele precisa que você permaneça com aquele dinheiro lá. Então, para você encontrar um CDB com liquidez diária é muito difícil. E ainda assim, quando você encontra um com liquidez diária, ele paga um valor muito abaixo daqueles outros CDBs que estão disponíveis no mercado. Então, CDB com liquidez diária existe? Sim, existe. Mas nunca vi, não comi, só ouço falar. Não é bem por aí não. Existem sim, existem alguns aí e o investimento às vezes ele até começa com R$1. Você pode fazer o investimento em um CDB com liquidez diária a partir de R$1. Mas na regra geral, na maioria das vezes, os CDBs, eles têm valores aí acima de R$100, R$1.000, com valor mínimo a ser investido. Uma data pré-determinada e uma data mínima para que você resgate esse valor. Porque, como eu já disse antes, o banco ele precisa que você mantenha aquele dinheiro lá. E o que acontece se você resgatar antes? Ah, cara, se você resgatar antes, aí aquela segurança que tem de você garantir o seu capital investido, aí foi pro beleléu. Bom, então isso é uma oportunidade para que eu diga para o investidor iniciante que, quando for comprar um investimento de renda fixa, pense a levá-lo a vencimento, para não correr esse risco de pênalti, correr o risco de marcação a mercado, de spread e outras coisas mais. O CDB ele vai pagar impostos que são o IOF, que é aquele investimento que quando você não passa de 30 dias. Mas isso é muito difícil com o CDB, porque o CDB ele já tem uma data mínima para que você retire esse valor. Mas ainda assim, ele tendo uma data mínima, quando você compra ele no mercado secundário, você ainda consegue resgatar ele num tempo anterior ao vencimento. Só que aí você vai correr o risco do pênalti. Ou seja, a corretora vai te cobrar um valor de spread muito alto para te pagar. Ou seja, ele vai te... aquele título está sendo vendido no mercado a um certo valor. Só que para resgatar antes, ele vai embutir algumas taxas em você e você vai receber certo valor, ou seja, negativo por aquele título que você tem. Então não precisa nem dizer, né, investidor? Leve a renda fixa a vencimento. IOF, dificilmente você vai ter, porque difícil você encontrar um CDB com liquidez diária, mas existe. Então, se você tiver o investimento com menos de 30 dias, você vai pagar IOF numa tabela regressiva que pode te cobrar até 99% do seu rendimento, ou seja, como ela é regressiva, em 30 dias ele vai diminuindo esse valor de cobrança. O outro imposto que você vai pagar é o imposto de renda, que também responde a uma tabela regressiva. Depois de 2 anos, você vai pagar 15%. Esse deve ser o objetivo do investidor iniciante. Não só do investidor iniciante, mas todo investidor ele busca esse objetivo. Comprar um título
que tenha validade até 2 anos ou um pouco acima de 2 anos para pagar o imposto de renda de 15%, que é a menor alíquota que é cobrado na renda fixa. Tá bom. Então nós falamos que o CDB é um certificado de depósito bancário, é uma dívida emitida por um banco, distribuída por vários outros bancos ou instituições financeiras. Falamos também que ele paga impostos, tem que prestar atenção no IOF para alguns investimentos CDBs, porque são poucos os investimentos de liquidez diária. Falamos também que os investimentos de liquidez diárias pagam pouco em relação aos outros investimentos. Falamos também da variedade desses títulos por conta da oferta e da demanda, por conta do risco do emissor. E nós falamos também que o investidor deve levar o investimento a vencimento, porque é esse o objetivo do banco quando ele emite essa dívida. Falei de tudo isso, mas agora falta aquela pergunta: é seguro? Sim, a renda fixa ela é segura pelo primeiro motivo. Se você corresponder aos critérios de levar até vencimento, avaliar o emissor, por conta de um risco de falência, ele é seguro sim, porque ele assegura o seu capital inicial. E aí a rentabilidade e imposto, você vai ter que controlar e fazer as contas para saber se você está ganhando acima da inflação ou não. Porque isso também é um risco de você passar o tempo lá e receber menos do que o seu dinheiro valeria no tempo em que você comprou esse investimento. O risco de calote, ele é garantido pelo fundo garantidor de crédito. Então é mais uma segurança. O que quer dizer isso? Se o banco falir, o fundo garantidor de crédito, ele te garante até 250 mil investido por instituição. Aí, como assim 250 mil? Para falar a verdade, o fundo garantidor de crédito, ele tem o seguro total por CPF, ou seja, por investidor, de até 1 milhão. Mas existe esse critério de até 250 mil por instituição. O que seria isso? Ou seja, o investidor que tem 1 milhão investido, se ele tiver 250 mil em cada instituição, e se essas 4 instituições forem à falência, ele vai receber 250 mil por cada uma, mas é o total, ele vai receber no total até 1 milhão. Se ele tiver mais de 1 milhão investido em renda fixa, daquelas rendas fixas que são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Não são todas as rendas fixas que são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Porém, o CDB, você vai receber o valor de até 250 mil. E se eu tiver mais do que 250 mil naquela instituição? Você só vai receber 250 mil. O resto é o seu prejuízo. Veja bem, então ele é seguro. Tem o Fundo Garantidor de Crédito. Mas o seu risco está aí. A sua segurança ela é limitada. Você está vendo o porquê que eu considero a renda fixa em CDB um investimento intermediário? Porque ele é seguro sim. Dificilmente uma instituição vai falir, mas existem instituições que abrem falência. E por isso você precisa sim avaliar o emissor quando for comprar um título de renda fixa. Ah, é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, eu vou comprar e se falir eu vou receber. Bom, não é de imediato, mas é bastante rápido. Eu nunca passei por essa situação, não espero passar por isso. Mas é o que está dizendo lá no site do Fundo Garantidor de Crédito. Se você tem dúvida, vai lá e pesquise. E mais uma coisa, o Fundo Garantidor de Crédito vai te pagar isso se ele tiver dinheiro suficiente para pagar todo mundo. Porque o Fundo Garantidor de Crédito não só assegura os investimentos em renda fixa, aqueles que são cadastrados, mas também os correntistas dos bancos. Bom, se você gostou do vídeo, você curte e compartilha. Segue o nosso canal. O que eu disse aqui, às vezes pode assustar algumas pessoas, mas da forma que eu digo, é para que você abra bem os olhos e preste bem atenção, porque muitas das pessoas vão falar muito bem de CDB, porque isso, porque aquilo.
Pessoal, presta bem atenção. É um produto financeiro de corretoras e bancos. Muitas pessoas fazem vídeos, muitas pessoas promovem esse tipo de investimento, que é sim um bom investimento. Só que existem situações a se prestarem bem atenção. Então ele é um investimento em renda fixa já de uma classificação intermediária. Mas se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Obrigado e até a próxima.